Não ter contrato de utilização dos recursos, dos equipamentos, é uma forma de você ter um problema com custos. Você pode ter um tiro no pé muito grande. O que é que eu já vi? Contratos que a pessoa utilizou mais internet do que deveria, e aí gerou custos desnecessários. Voz, da mesma forma. Era um plano que era para utilizar tantos minutos, a pessoa utilizou muito mais, estourou, e aí a empresa teve custos a mais. Só que aí você entra RH, jurídico. Eu posso cobrar isso da pessoa? Legalmente eu posso fazer isso, descontar na folha de pagamento, por exemplo, algo do tipo. Se você não tem um contrato, até onde eu saiba, de utilização, pode ser ilegal isso. E aí, meu amigo, é discussão. Ou, exemplo, se você for bancos, por exemplo, o gerente, alguns bancos dizem que são de 30 horas, 24 horas, funciona sábado, domingo, feriado, dia santo e por aí vai. Só que essas pessoas, elas estão em horário de disponibilidade para o trabalho, mas tem que ter um contrato dizendo essa disponibilidade de uso dos equipamentos, por exemplo, do computador, de acesso à internet, do celular. E se você tem um contrato com essas premissas de uso do serviço, você fica mais tranquilo, para a empresa não ter problema. E aí quando você pensa em custo, tá, mas você puxa para cá, é um equipamento próprio, é um equipamento da empresa, se perder, tem multa? Ah, tem não. Eu já ouvi diversas situações, não vi uma pessoa fazendo isso, que a pessoa recebia um aparelho novo da empresa, quebrava, dizia que perdeu. Já vi situações que jogou na privada, caiu com água, foi sem querer. Cara, a gente como gestor de telecom, ou gestor de uma equipe, você tem noção se a pessoa está querendo fazer aquilo ou não. Ou de vez em quando você até nem tem. Mas se você tem um contrato dizendo, se a pessoa danificar o equipamento, ela paga, por exemplo, o valor do aparelho ou um percentual, ela vai pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de danificar, que vai sair do bolso dela. Mas se você não tiver um contrato, você não pode fazer isso. Na maioria dos casos você não vai conseguir. Pode ser até que faça, mas vai ter uma dor de cabeça para a empresa. Então, como gestor de telecom, a gente tem que ter uma certa visão de recursos humanos. Proteger a empresa também é importante. A gente, estando nessa função, eu garanto que o teu gestor vai adorar não receber um processo judicial ou processo trabalhista por causa da utilização dos recursos. Ele vai adorar. Caramba, não tinha pensado nisso. Dá essa ideia. Se você não faz isso, conversa com o teu gestor. Ó, o que é que você acha disso? Provavelmente você vai receber a seguinte resposta. Ótimo, faz aí o documento e me manda que eu passo para o jurídico. Você vai ter um certo trabalho, lógico, é normal, mas eu acho que vai ser bom para a empresa. E, lógico, isso é um passo para reduzir custos. Se você não faz, é uma péssima maneira. Então, vai passar a boiada, ou seja, qualquer um vai usar o que quiser, vai fazer o que quiser com os aparelhos, você pode ter, na maioria das vezes, problema com custo, tá? E tem o documento formal alinhando todos os recursos. Se a pessoa tem um celular, coloca lá o aparelho, é uma linha de telefone que ele tem, celular, coloca lá o plano, como é que é a composição que ele deve usar, quantos minutos ele tem disponível, ou é ilimitado, diz que é ilimitado. Internet, qual pacote de dados, passa para ele, coloca a composição, diz até quando vai aquela composição, se for o caso, porque as pessoas que utilizam os recursos é o nosso maior aliado para reduzir custos. Quem está usando é ele. Se ele diminui a utilização, se ele utiliza de uma melhor forma, mais otimizado e melhora o trabalho dele, o nosso também vai ser. Ele reduzindo o consumo, a gente reduz custos, a empresa reduz custos, todo mundo ganha. É um círculo, é uma roda, vamos assim, que gira. Um vai melhorando o outro. Se a gente conseguir isso, é o melhor cenário, tá? Então, entenda também esse conceito que se você não tem um contrato, é uma péssima ideia. Comece a pensar nesse conceito de ter esse contrato de utilização dos equipamentos e dos recursos.